Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai explorar a jornada épica e super coordenada dos alimentos pelo nosso trato gastrointestinal. Vamos desvendar passo a passo o mecanismo geral da digestão e da absorção de nutrientes, pegando toda essa complexidade da nossa biologia e transformando em algo fascinante e bem fácil de visualizar. Já paramos para pensar no que realmente acontece logo depois da primeira mordida? É simplesmente incrível. Existe uma verdadeira sinfonia oculta, sabe? Um monte de processos mecânicos e químicos que funcionam no piloto automático logo que o alimento entra no corpo. E é exatamente essa orquestração silenciosa que mantém as nossas engrenagens da vida rodando. O roteiro cronológico da nossa jornada vai seguir esta agenda. Primeiro, uma visão geral da digestão. Depois, a motilidade e o controle nervoso. Em seguida, o início pela boca e esôfago, o estômago, depois intestino e glândulas anexas. E fechamos com os estágios finais e a absorção. Começando então pela seção 1, visão geral da digestão e seus 4 pilares fundamentais. Olhando para as camadas da parede gastrointestinal na imagem, dá para notar algo super interessante. Reparem nos fechos de músculos circulares e longitudinais. Essas fibras são tão fortemente conectadas que funcionam quase como uma coisa só, o que a gente chama na biologia de sincício. Na prática, isso quer dizer que um sinal elétrico gerado num pontinho se espalha para o resto simultaneamente. É um esquema muito parecido com a rede elétrica do nosso músculo cardíaco, garantindo que tudo funcione num compasso perfeito. Avançando para a seção 2, motilidade e controle nervoso. Aqui a gente entende como o corpo fisicamente move e processa tudo. O trato gastrointestinal basicamente precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, temos os movimentos propulsivos, o famoso peristaltismo, que é o que empurra a comida sempre para frente. Do outro lado, entram os movimentos de mistura. São contrações segmentares, tipo um amassar contínuo, que garantem que o alimento se junte todinho com os sucos digestivos. E quem é que comanda isso tudo? O nosso intestino abriga o que costumamos chamar de segundo cérebro, que é o sistema nervoso entérico. Pensem num painel de controle com cerca de 100 milhões de neurônios divididos entre os plexos mioentérico e submucoso. É um nível de autonomia absurdo. Para se ter uma ideia de quão conectado ele é, o simples fato da gente pensar naquela refeição favorita já aciona respostas parasimpáticas no corpo. Literalmente, o sistema já começa a preparar o terreno antes mesmo de a comida encostar na boca. O que nos leva à seção 3, o início de tudo, pela boca e pelo esôfago. A mágica da quebra do alimento requer muita sinergia. Temos a força mecânica brutal da mandíbula e dos dentes rompendo as fibras da comida, mas não é só mecânica não. Na mesma hora já damos o pontapé inicial na química, através da saliva, que tem uma enzima chamada alfa-amilase salivar. Ela já começa a quebrar os carboidratos complexos tipo o amido assim que eles entram em contato com a boca. Agora o ato de engolir. Parece a coisa mais banal do mundo, né? Mas a nossa engenharia anatômica opera manobras de precisão em frações de segundo para garantir que o alimento desça para o esôfago com segurança e de jeito nenhum vá parar na traqueia e nos pulmões. A coreografia do sistema nervoso é impecável. No passo 1, o palato mole sobe e isola o nariz. No passo 2, os músculos do pescoço puxam a laringe enquanto a epiglote tomba para trás, funcionando como uma tampa de ralo sobre a traqueia. E só então, no passo 3, o esfíncter esofágico se abre. É uma sequência rápida, totalmente involuntária e orquestrada de forma cirúrgica. Chegando na porta de entrada do estômago, observem o papel do esfíncter gastroesofágico na tela. Do lado esquerdo, a gente vê o cenário ideal. O esfíncter relaxa na medida exata para a comida passar, mas continua tonificado o suficiente para bloquear o retorno. Do lado direito, vemos o que acontece quando essa válvula falha ou relaxa demais. O suco gástrico, que é super corrosivo, consegue voltar para o esôfago, causando aquele sintoma clássico do refluxo. Entramos agora na seção 4, o nosso estômago, o grande misturador. O estômago não é só um saco muscular. Ele é um verdadeiro laboratório com um arsenal químico pesadíssimo. Temos ali as células mucosas que criam um escudo protetor para a parede do órgão. As células parietais, que despejam ácido clorídrico no sistema, ativando enzimas e matando bactérias, além de liberar o fator intrínseco que é crucial para a gente absorver vitamina B12. E tem também as células principais, secretando pepsinogênio. Essa equipe toda atua em conjunto, batendo e transformando a comida numa massa que a gente passa a chamar de quimo. Para ilustrar a inteligência de como isso tudo interage, o material nos traz uma analogia muito boa. O estômago produz o tal do pepsinogênio, certo? Mas ele é fabricado inativo. E o motivo é simples, para não digerir as próprias células que o fabricaram.
já que elas são feitas de proteínas. Então, quando o pepsinogênio entra em contato com o ambiente ácido, ele sofre uma quebra. É como tirar a tampa de uma caneta. Só depois de destampado é que ele vira a pepsina, sua forma ativa, que aí sim pode devorar as proteínas da nossa refeição. Avançando na jornada, seção 5, intestino e as glândulas anexas. E a gente volta a ver esse mecanismo genial de proteção em cena. O pâncreas precisa mandar enzimas super fortes para digerir gorduras, carboidratos e proteínas no intestino. Mas ele despacha todas desativadas, como se fossem granadas com o pino de segurança no lugar. Quando elas chegam lá no duodeno, uma delas vira ativa, tripsina. E a tripsina funciona como um grande gatilho. Ela aciona uma cascata, acordando as outras enzimas. E de quebra, o pâncreas já envia junto inibidores nativos, uma precaução incrível contra qualquer chance de autodigestão. Enquanto a química corre solta, a mecânica acompanha. O peristaltismo no intestino delgado empurra esse quimo num ritmo contínuo. Pela imagem, dá para entender perfeitamente. É o mesmo princípio de espremer um canudo cheio de líquido. A parede se contrai atrás do bolo e relaxa logo à frente, forçando o movimento por vários metros, onde acontece a absorção máxima. Vamos então para a nossa reta final, seção 6, estágios finais e absorção. É impossível entender o ganho de nutrientes sem mencionar a circulação esplâncnea. Trata-se de um baita desvio de fluxo sanguíneo focado só em capturar energia extraída pelo intestino. Mas olha o detalhe, esse sangue cheio de recursos novinhos não vai direto espalhar para o corpo não, hein? Primeiro, ele pega uma via expressa, a veia porta, direto para o fígado. O fígado atua como uma alfândega ultra secreta. Suas células filtram patógenos e processam as substâncias, só liberando os nutrientes limpos e seguros para o resto do corpo depois. Passando a maratona de absorção do intestino delgado, o quimo restante cruza uma última válvula e entra no intestino grosso. E aí, a dinâmica do trato muda completamente de foco. O objetivo primário para de ser quebrar moléculas e passa a ser quase que inteiramente voltado para a reabsorção pesada de água e de sais minerais. Para enxugar todo esse líquido, o intestino grosso aposta em movimentos chamados austrações. Elas criam pequenas bolsas que amassam o conteúdo contra a mucosa, ajudando a chupar a água de volta para o corpo. Junto com isso, vêm os movimentos de massa, que são contrações muito intensas, empurrando a matéria já sem líquido para a reta final. Esse processo conjunto que transforma o material residual no produto final, sólido e pronto para eliminação. Chegando ao fim, bate aquela reflexão interessante. Conhecer a fundo a digestão e a absorção do trato gastrointestinal faz tudo parecer um milagre diário. Pensar na rede elétrica controlando músculos, nas enzimas destampadas milimetricamente como canetas e na alfândega incansável do fígado, tudo operando sem o nosso esforço consciente. Fica o pensamento. Até que ponto a gente presta atenção nas gigantescas maravilhas biológicas que sustentam a nossa vida, mordida após mordida? Esperamos que essa análise visual tenha trazido bastante clareza. Continuem com essa curiosidade ligada e até o nosso próximo mergulho no conhecimento.